Caríssimos irmãos sacerdotes, caríssimo diácono, também, os grandes fiéis e também que nos acompanham pelas redes sociais. Essas leituras de hoje vêm a calhar muito no dia de hoje. A leitura de Gênesis é quando Deus convence Jacó a ir para o Egito e diz que vai se tornar o povo numeroso. Aqui entra uma coisa muito interessante. Por que Deus manda Jacó ir para o Egito se ele sabia que dentro de pouco tempo o faraó os escravizaria? Será que Deus estava querendo enganar Jacó? Bem, é isso a primeira coisa que vocês como fiéis e eu também como sacerdote temos que entender, é que no projeto de Deus sempre existe a cruz, porque na verdade foi por causa da escravidão do povo no Egito que Deus suscitou Moisés para libertá-los, como prefiguração da libertação de Cristo do pecado, né? Então, na verdade, nós também fazemos parte de uma história de salvação, que vira e mexe, nós temos que enfrentar a cruz. Assim como quando eu vim para cá, era muito claro que eu deveria aceitar a proposta. Mas desde esses 5 anos, vocês sabem quantas provações, né? Quantas perseguições, quantas dificuldades, incompreensões midiáticas, né? Será que Deus estava me enganando quando eu vim para cá? Não. Porque de tudo isso ele tira um bem. Ele prova no fogo e eu vou amadurecendo para tentar ser o que Jesus diz aqui. Sejamos prudentes como as serpentes. A prudência é importante. A prudência é a virtude mais importante, aquela que puxa todas as outras, né? É ela que guia todas as outras virtudes. E a prudência, a melhor forma de adquiri-la é com a experiência. A vida vivida. Por acaso, ou por providência, nós temos aqui um padre com 5 anos e um dos padres mais idosos, estou brincando. Os padres mais experientes da diocese estão aqui por providência. São os dois. Tem o padre Daniel, que é um pouco mais, né? Mas ele está praticamente. Entre os padres da ativa, os que estão com mais experiência na diocese são os dois aqui. Então, é até um sinal de Deus, né? De que há muita estrada a percorrer, mas também que é possível perseverar por anos e anos, mais de 20 e tantos anos, 25, 26 anos, né? 30 anos em setembro. Então, são mais 25 só que falta para mim. Agora, da mesma forma que quando eu me prostrei lá na minha ordenação diaconal, eu estava garantindo, porque na ordenação diaconal eu já não posso mais nem casar, né? Então, desde aquele momento, eu nunca confiei em mim para perseverar, né? Um dos segredos que eu sempre falo para todo mundo também, que é uma coisa que me decepciona muito entre os fiéis da paróquia, são as pessoas que se empolgam, fazem tudo, rezam, vêm na missa todo dia, depois de uma hora para outra abandona tudo, né? Então, ali naquele momento eu já sabia que ia ser difícil, mas a minha confiança está na graça, né? Por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, também não é tão assim. Tem muitos pais de família que estão passando por dificuldade com esposa, com filhos, doentes, com problemas psiquiátricos. E talvez os pais de família sofrem talvez mais, por quê? Porque você vê alguém sofrendo e você não pode substituí-lo. Você não pode ir lá ficar no lugar dele. Quantas mães que eu atendo e digo, padre, por que esse câncer não é em mim? Né? Eu prefiro 1000 vezes que seja em mim. Então, talvez os pais de família tenham uma dificuldade
uma provação, uma cruz até mais pesada que a nossa. Né? No dia a dia, lidar com todos os problemas. Imagina uma família com vários filhos, cada filho passando com seu problema psicológico, físico. Mas, de qualquer forma, também o sacerdote tem esse peso, essa cobrança, primeiro de ser testemunho, depois de ser pastor. Ser pastor é uma arte, né? Que talvez a experiência ajude, talvez não. Daqui 5 anos, eu não posso, em hipótese alguma, ser o padre de hoje. Não que eu mude, não que eu hoje não fale a verdade, mas a minha maturidade deve ser maior. Por exemplo, se eu não estiver aqui em Porá e vier celebrar uma missa, você tem que falar, poxa, mas como ele amadureceu, como ele está diferente, né? Por quê? Porque isso é sinal de que eu estou deixando o Espírito me moldar. E Deus não abre mão da experiência dos anos. Eu prefiro, por exemplo, diretor espiritual mais velho. Eu não gosto de diretor espiritual que tem a mesma idade de padre que eu. Por quê? Porque ele já viveu tudo, né? Igual um avô com um adolescente. O adolescente está sonhando, iludido com esse mundo de todas as formas. O avô já viveu todos os processos, então ele consegue iluminar a caminhada de uma forma mais clara, distante das paixões, né? Desapegado, destacado da situação, para dar um bom conselho. Então, daqui com o tempo, eu tenho que me amadurecer mais, né? Amadurecer mais. Uma das coisas, por exemplo, eu creio que eu sempre tentei amadurecer, é não deixar de transmitir a verdade, mas tentar transmiti-la de uma forma que fira o mínimo de pessoas possível. Eu digo o mínimo porque é impossível não ferir ninguém quando você cutuca. Porque um grupo de pessoas não querem mudança de vida, né? Mas uma das coisas que a imaturidade faz, nos primeiros anos de padre, é o jeito de falar. Ou às vezes, falar com ambiguidade. Ou às vezes, não ter noção de que uma coisa pode ser interpretada de 2, 3, 4, 5 vezes, 5 formas. Então, com o tempo, com a maturidade, você vai já descobrindo quais são as interpretações. Uma coisa boa para padre recém-ordenado de cidade pequena, mesmo que Porá seja das a maior cidade, mas era pequena, é que você tem um retorno rápido do seu ato, não é verdade? Chega em você. Se eu tivesse sido 5 anos padre em São Paulo, com certeza eu não teria amadurecido tanto quanto aqui. Porque lá, o que eu faço, às vezes, desaparece. Uma cidade grande, eu não tenho consciência de toda a consequência dos meus atos. Aqui em Porá, não. Nos primeiros anos, a reação era de um dia, à tarde, você já tem consciência da contra-reação. E aí eu posso, assim, analisar. Poxa, nunca imaginei que poderia ser interpretado desse jeito. Não pensava disso, né? Então agora, quando eu falar, vou falar de uma forma mais clara, para que não seja mal interpretado. E assim por diante. É assim que eu estou. Ou então, quando alguém vem no outro dia, não sei se vocês lembram uma vez uma homilia, que eu disse que cheguei na casa da família com um Gol, e a minha tia brincou, falou assim, é o único carrinho ruim. Aí eu disse que eu queria ter Ferrari, mas no céu. Lembram disso? Outro dia eu atendi uma pessoa que disse que ficou muito contrariada. Porque eu não deveria pedir Ferrari no céu. Eu deveria pedir o que Deus quer. Ele ficou muito decepcionado comigo, porque por que eu tenho que ter Ferrari no céu? Aí eu falei para ele, o que é a Ferrari no céu? Não sei. Ferrari no céu é uma intimidade íntima com Deus. Porque no céu a nossa alegria é unir-se com Deus, né? Então vocês veem que é uma arte ser pastor.
é uma arte. Mas Deus me dá a oportunidade, não só em Porá, na nossa diocese não tem cidade grande, né? Não tem cidade grande. Então aqui numa diocese como essa, nós padres só não amadurecemos se não quisermos, porque nós sabemos as consequências, né? Mesmo que estejamos certos na orientação, nós temos que ter cuidado para que o povo entenda, ou o máximo de pessoas possível entenda qual é o nosso ensinamento. Mas de uma forma geral, para terminar, quero dizer a vocês, também aos que nos acompanham pelas redes sociais, muitas pessoas já mandaram mensagens, que o meu intuito não é excluir ninguém, pessoa nenhuma, tá? Nada. Todos são muito bem-vindos na paróquia, com todas as fraquezas, com todos os pecados, com todos os vícios, assim como eu também tenho pecados e vícios, né? Mas não é direito meu excluir pessoa nenhuma. Quando eu falo, às vezes, coisas que pode, às vezes, incomodar, é para que a pessoa medite, reflita e tente, cada vez mais, ser santo. A proposta da igreja para todo mundo é a santidade. Eu não posso também deixar aqui que cada um toque a sua vida de qualquer forma, né? Mas, com certeza, daqui para frente, haverão outros momentos em que eu vou dizer algo que possa ferir alguém, como se a pessoa sentisse que eu estivesse falando para ela, mas que saibam, todos vocês, que não é esse o meu intuito. O meu intuito é acolher o máximo de pessoas possível, mas mostrar um caminho de santidade, que na verdade, no final das contas, é de felicidade. Ninguém é feliz nesse mundo se não for com a graça de Deus. Deus é muito esperto, né? A felicidade está na mão dele. Aqueles que seguem seus mandamentos, né? Aqueles que são humildes, que se adequam à realidade, que são humildes com a sua inteligência, que buscam conhecer no dia a dia, esses têm grande chance de ser felizes no mundo, mesmo com os problemas, com as provações, com as cruzes. Já os orgulhosos, que dizem, eu nasci assim e vou morrer assim, quem é ele para tentar me mudar? A chance de ser feliz nesse mundo é muito pequena. Então eu peço que rezem por mim, para que eu, agora que eu vou começar a fazer só, né, como padre, para que eu não faça, o menino quando começa a andar na casa, aí que pode derrubar muita coisa, né? Mas que vocês rezem para que, na verdade, eu continue lutando, perseverando, cada vez mais buscando a prudência, a fala, para levar a maioria de pessoas à salvação eterna, e que eu tenha a perseverança final. Assim seja. Amém.